Vos trago um exemplo de bootstrapping que vou demonstrar com R e vou seguir a explicação que é dada aqui no website Statistics by Jim. Então, primeiro vou abrir o R. No meu caso, eu vou usar simplesmente uma janela de terminal, aqui, e vou chamar o R. Em termos de packages que eu vou precisar para esta sessão, vou precisar do Tidyverse. Em termos de dados, vou usar aqueles que estão na página do exemplo. Deixarei um link na descrição do vídeo. E vamos trabalhar a partir desses. Ok. Então, quais é que são esses dados que está aqui no exemplo? Está eventualmente aqui no exemplo que o Jim usa. Estão relacionados com a percentagem de gordura corporal de um número bastante elevado de raparigas adolescentes e podemos fazer o download desse CSV aqui e eu não vou fazer download, mas vou selecionar tudo e vou copiar, voltando aqui para trás na página, e vou introduzir isto no R. O que é que eu lhe vou chamar? Pode ser body fat e vou guardar isto num objeto. A partir do meu clipboard, portanto, sendo que eu estou a trabalhar em Mac, tenho que fazer este pipe pb paste. Ok, só para verificar que ficou bem importado. Chamo o objeto bodyFat e conseguimos ver que ele, apesar de ser suposto ter 92 dados, ele tem aqui 93. Isso tem a ver com o título que estava aqui no dataset. Nós podemos ver a primeira entrada é uma palavra relacionada com o tipo de dados que temos aqui. Então, se nós fizermos head dos nossos dados, que são body fat, vamos ter as primeiras 6 linhas destes dados, onde vemos que realmente a primeira linha está aqui a ser este fat que queremos tirar. Ou seja, podemos fazer um slice utilizando o Tidyverse. Vou fazer uma substituição para dentro do meu objeto já existente, portanto, body fat passará a ser o resultado de fazer slice ao body fat, tirando a primeira linha, portanto, menos 1. Vamos então voltar a fazer o head do body fat, a ver se resultou. E resultou, ok? Já temos aqui, em princípio, vou verificar as dimensões, mas em princípio já devo ter as tais 92 linhas e só uma coluna que é, por defeito, o R chamou-lhe V1 para variável 1. Então, se eu vou querer fazer cálculos com estes dados, tenho que me certificar que eles estão a ser identificados como numéricos. Por isso, vou verificar aqui qual é que é. Se eu verificar só a classe do objeto inteiro, é uma tabela, é uma data frame. Por isso, o que eu vou fazer é indexar a variável V1 e ele diz-me que é do tipo caractere. Também podemos ver isto de outra forma. Vou tentar perceber qual é que é a estrutura destes dados e vemos que realmente está identificado como caractere. Ora, nós não queremos isso, queremos que esteja como numérico. Portanto, vamos guardar a body fat V1, vamos reatribuí-la como o resultado de coagir a numérico, o quê? A mesma variável, body fat V1. Ok? Se voltarmos a chamar a estrutura deste objeto, temos então que já está identificado como numérico. Isto era consequência daquela entrada de texto, que era o título, mas que ficou como primeira entrada dos nossos dados. Portanto, neste momento temos os dados prontos a trabalhar. Vamos ver qual é que era o primeiro exercício aqui do Jim, que correspondia em fazer aqui este histograma. O Jim eventualmente diz aqui, ok, que está a usar este programa, nós estamos a usar o R, portanto vamos ficar com um gráfico ligeiramente diferente e vamos tentar adaptá-lo para nos dar uma informação correspondente.
Então, o Jim mostra aqui um histograma, portanto vamos usar a função hist do bodyFat. Se fizermos isto só assim, ele vai se queixar. Porquê? Porque o bodyFat é uma tabela e nós temos que lhe dar apenas os valores numéricos. Isto abriu-me aqui noutra janela que eu vou puxar e aqui está, ok? Temos por defeito um histograma com menos bins, ou seja, menos quebras do que este originalmente, portanto podemos mudar isso nos argumentos do hist. Se não se lembrarem dos argumentos também, uma forma muito fácil de os ver é fazer este ponto de interrogação hist e começamos a ver aqui o fecheiro de ajuda desta função, ok? Então, uma coisa que podemos fazer em termos de argumentos é utilizar um argumento chamado breaks e podemos dar-lhe qual é que é o valor aqui para o número de, eles chamam de células, barras, células, que vamos ter no nosso histograma. Para sair do fecheiro de ajuda, basta carregar na tecla Q de quit e voltamos aqui ao nosso script. Então, vamos fazer um histograma do bodyFat V1 e dizer que os breaks são, por exemplo, igual a 20. Ok, já temos aqui então um histograma mais, vou dizer parecido, não é? Também temos aqui muito mais horizontalidade do que verticalidade no do exemplo, se alterarmos o nosso um bocadinho também conseguimos ter isto. Ok, ainda assim há algumas diferenças, isso tem a ver aqui com o número de categorias que está a ser feito, mas nada de extraordinário ou preocupante. Bom, vamos ao próximo passo então. A seguir, o que o Jim faz é fazer uma reamostragem, porque o Bootstrap serve para isso mesmo, não é? Vai fazer uma reamostragem dos nossos dados existentes. Há toda uma explicação aqui nesta página que é muito bom em termos de introdução ao que é o Bootstrap, mas essencialmente o que nós vamos fazer ao fazer um bootstrapping é, nós temos uma amostragem da população real, que é esta que está aqui, e ao fazermos bootstrap, o método vai considerar que esta é uma boa representação da nossa população, e então vai aleatoriamente, ou vamos nós aleatoriamente, criar novas amostras. Neste caso o Jim fez 500.000 amostras a mais, e estas amostragens vão ser completamente aleatórias, tendo em conta os valores de percentagem de gordura corporal que já foram verificados nesta amostragem, ok? Portanto, teremos a nossa V1, que é esta nossa coluna, que tem a amostragem real, e vamos então fazer uma série de amostragens extra. Como ninguém merece andar a fazer 500.000 amostragens, vamos obviamente usar um loop que permite repetir ou fazer várias iterações de uma função relativamente simples. E eu vou querer guardar estas amostragens numa lista, portanto eu vou-lhe chamar lista e vou começar por guardá-la vazia, ok? Isto para que aquela lista que eu for populando no meu loop vá já alimentando esta lista pré-existente que está vazia. Então, como é que fazemos isso? Podemos fazer um for loop, for I in, vamos fazer as tais 500.000 resamples até 500.000, ok? E abrimos aqui as chavetas e em termos de funções o que é que queremos fazer? Queremos que para cada um destes 500.000 reamostragens que o elemento da lista I, portanto o elemento da lista que ele está a trabalhar em cada iteração, seja preenchido com o quê? Com uma amostragem. Agora aqui o sample, eu posso não me lembrar exatamente como é que se faz, portanto carrego na tecla Tab duas vezes, uma vez chego, e ele vai mostrar quais é que são aqui os argumentos que eu posso passar. E então o que é que eu quero mostrar? A bodyFat, variável 1. Em termos de replace, ou seja, cada vez que eu faço uma amostragem, não é? Isto vem das probabilidades,
será que eu quero reposição do valor que eu já mostrei? E neste caso sim, porque o mesmo valor, por exemplo, imaginemos um 21%, pode acontecer mais que uma vez na mesma amostra. Portanto, queremos o replace igual a true. E em termos de tamanho de cada uma destas reamostragens, queremos que tenha o mesmo tamanho da nossa amostra inicial, que nós sabemos que era de 92 observações, mas não vamos escrever aqui 92, vamos querer fazer com que o nosso script seja sempre o mais reprodutível possível. Portanto, se amanhã entrarmos aqui com uma amostragem que em vez de 92 tem 95, não vamos estar aqui a mudar, então vamos buscar o quê? O número de linhas. Portanto, o nosso size vai ser o nrow, o número de linhas, do nosso objeto bodyFat. Ok? Fechamos aqui o sample e fechamos aqui também o nosso loop. E ele há de estar ali a pensar um bocadinho, porque convenhamos que acabamos de pedir 500 mil de reamostragens daquelas 92 linhas. E foi o tempo de eu dizer isto para ele terminar, ok? E podemos então verificar o que é que está na nossa lista. Claro que ao fazer isto com algo com 500 mil linhas, isto pode correr um bocadinho mal. Vamos lá experimentar. Pronto. Como era de esperar. Ok. Pronto. Ele mostrou algumas entradas. O que é importante aqui é realmente verificarmos que cada uma das entradas tem as tais 92 linhas, também foi isso que pedimos, portanto nenhuma surpresa aqui. Adicionalmente, o que é que vamos fazer a seguir? Nós estamos a trabalhar com uma lista, mas seria interessante termos estas amostragens em data frame, em tabela, porque são sempre muito mais fáceis de trabalhar. Então, vou-lhe chamar sample.df, que vai ser o resultado do call. Eu nunca sei o que é que eu vi primeiro, se é a lista e quero passar isto para data frame, ou se é ao contrário. Pronto, é ao contrário. Vamos cá acima. Uma pessoa não tem de saber estas coisas de cor. Ele vai, obviamente, demorar aqui o seu tempo. Agora que ele já terminou de colocar a nossa informação em data frame, vamos ver qual é que é o aspecto dessa data frame. Podemos fazer só aqui aliás, head, capaz de não, como isto tem tantas colunas. Vamos ver as dimensões do nosso sample DF, as tais 92 linhas e depois as nossas 500 mil reamostragens. Só para ter uma ideia de como é que estão os nomes, ou seja, os títulos, porque isto às vezes ao passarmos de lista para data frame pode ficar assim com os títulos muito estranhos para cada variável. Portanto, os names do meu sample DF, mas não quero todos, ok? Quero só 1 até o 5, não quero aqui 500 mil nomes. Pronto, como eu esperava, ficou uma coisa estranha, ok? Portanto, o que vamos fazer é os names desta tabela vão passar a ser a palavra sample seguida do número de 1 até 500 mil, ok? E assim, se formos lá verificar agora os nomes, já temos aqui como queríamos, ok? Então, agora posso tentar verificar o aspecto da minha sample DF, das linhas 1 até A5 e também as colunas 1 até A5. Ok, este será o aspecto. Claro que temos 92 linhas e 500 mil colunas, mas só para termos uma ideia, é este aqui o aspecto. Vamos ter em cada coluna uma reamostragem e depois as tais 92 linhas. Tudo muito bem. Agora, o que vem a seguir aqui no exercício do GYM seria fazer um histograma onde tem as médias de cada uma das 500 mil amostras. Okay? Então, para isso precisamos de obter o valor das
médias, chamar sample. Não sei porque, porque alguns vão em português, outros em inglês, mas temos que aceitar. Então, como é que eu vou buscar este valor? Aliás, antes de fazer isso, claro que se nós fizéssemos min sample df de uma primeira amostra, portanto, sample 1, sample 1, ele calcula, não é? Mas como é óbvio, não vamos estar a fazer isto 500 mil vezes, literalmente. Então, o que podemos fazer é vamos criar um vetor, chamar sample min, que vai resultar do quê? De aplicar, portanto, com a função apply, que vai aplicar a mesma função aqui a diversas colunas, ok? A nossa tabela de entrada é o nosso sample df. A nossa margem de cálculos é o 2, porque estamos a querer fazer cada cálculo de média para cada coluna. Se estivéssemos a fazer para cada linha, seria a margem igual a 1. E depois a nossa função é a média. Portanto, ele vai demorar aqui um bocadinho, mais uma vez, são 500 mil linhas. Peço desculpa, 500 mil colunas. Portanto, ele vai demorar aqui um bocadinho, já está. Ok, e fazemos então o histograma destas sample mins. Ok, ele já substituiu aqui. Mais uma vez, vamos dar-lhe mais alguns breaks. Pode ser que os caras já tenham. Ok, já fica assim mais próximo do que está aqui no exemplo. Vamos ter aqui uma distribuição das médias da amostragem semelhante a uma distribuição normal, tudo bem? Também é natural dado o número de amostras que aqui fizemos. Ok, então a seguir aquilo que o Jim faz é criar uns intervalos de confiança. E para isso vai usar aqui simplesmente os percentis. O passo será então construir este intervalo de confiança de 95%. Ora, se considerarmos que esta distribuição das nossas médias remostradas é o nosso 100%, nós vamos ter um determinado valor mínimo do meu sample min e um determinado máximo do sample min. Ok? Portanto, este será o valor mais baixo, o percentil mais baixo, este será o percentil mais alto. Ora, se nós quisermos manter, de acordo aqui com o exemplo do Jim, precisamos identificar os 95 que estão a meio dessa distribuição, ou seja, teremos 2,5% para um lado, 2,5% para o outro, que fazem um total de 5%, e o restante será estes tais 95% desta distribuição das médias das amostras. Então, se nós precisarmos de saber em que local está o nosso percentil 2,5, por exemplo, portanto eu posso lhe chamar para 2,5, ele será o resultado de aplicar a função quantil aqui à nossa sample mins, sendo que o quartil que nós queremos, se é o 2,5%, quer dizer que ele é o 0,025. Ok? Isso vamos ver qual é que é então. É este o valor, que obviamente estará ali bastante perto do mínimo, não é? Se o mínimo era 25,6, então este percentil 2,5 será o 27,17. Ok, fazer a mesma coisa para o outro lado, que será então o 97,5%. Então o meu percentil 97,5, buscar o meu sample mins 0,975. Ok, e se eu for a ver qual é que é este? É o 30. Então o nosso máximo era quase aqui 32, o nosso percentil 97,5% é 30. Então agora o que é que nós queremos fazer? Para já precisamos dos nossos dados ordenados, ou seja, eu tenho o meu sample mins
mas ele ora sobe, ora desce. Por exemplo, aqui esta amostra, para a próxima sobe e para a seguir desce, ou seja, nada disto está ordenado, então precisamos de ordenar o nosso sample means. Portanto, ele vai acabar, se tivesse a mostrar todas as entradas que não está, iria acabar naquele que é quase os tais 32. E só aqui para tentar perceber onde é que isto começou, que deve ter começado aqui no reino dos 27. Ele deve ter começado, bom, também há a melhor forma de fazer isto, que é ir buscar os primeiros 5, por exemplo, ok? Ele começa no tal mínimo e depois vai ordenando de forma crescente. Portanto, este sort samples min é algo que nós queremos manter. Portanto, eu vou-lhe chamar a sample means sorted, ok? E vou guardar. E depois, o que é que eu quero fazer? Quero tirar tudo o que for inferior ao meu percentil 2.5 e quero tirar tudo o que for superior ao meu percentil 97.5, ok? É isso que eu quero agora aqui fazer. Aquilo que vamos precisar de fazer é indexar ao nosso sample means sorted. Vamos ter que lhe indexar quais é que são os seus valores do sample means sorted que são superiores ao nosso mínimo, onde é que ele está guardado? No percentil 2.5 e portanto fica aqui o i comercial que seja inferior ao nosso percentil 97.5. Portanto, o nosso sample means sorted tem que ser inferior ao percentil 97.5. E fechamos aqui a nossa indexação e vamos ver o nosso sample 95. Claro que já sabem que isto vai dar aqueles valores enormes. Então o nosso sample 95 do 1 até ao 5, certo? Ok? Se nós formos recuperar o valor do percentil 2.5, ok, cá está ele, só temos valores superiores a este. E se formos ver o último valor, portanto o valor máximo, agora aqui do nosso sample 95, ele vai ser inferior ao nosso percentil, ok, 97.5. Portanto, já temos os tais 95% que precisávamos aqui de identificar. O que nós temos é um intervalo de confiança de 95%, que nos deu então os valores que verificamos aqui, com os percentis, e portanto temos essa métrica para os nossos dados. E ter este intervalo de confiança por si só pode ser bastante importante e até suficiente para o que se estiver a tentar perceber dos dados. Agora, uma coisa adicional que se pode fazer, vou olhar aqui novamente para os dados do GIM, seria tentar aplicar algum teste de hipóteses a estes dados mais esta reamostragem que já fizemos. Então, nós aqui nos dados originais, nós vamos tendo, estes não estão ordenados, como podem ver, e nós podemos tentar fazer aqui algumas perguntas em relação a isto. Portanto, se vocês tiverem os vossos dados de percentagem de gordura corporal e quiserem saber algo mais sobre estes, deverão ter outra informação, por exemplo, tendo em conta o contexto dos dados, talvez ter informação de algum tipo de exercício que estas jovens praticavam e depois tentar perceber se fazer um tipo de exercício ou outro se está a ter diferenças na percentagem de gordura corporal, por exemplo. Ora, essa informação ainda não está nos nossos dados, mas nós podemos complementá-los nesse sentido, recuperando já não lembro como é que se chamava, o body fat. Portanto, se virmos aqui o head do body fat,
ele tinha apenas esta coluna. Podemos adicionar uma nova coluna ao body fat. Body fat. Outra coluna que seria exercise, por exemplo. E que pode ser, visto que os dados não estão ordenados, podemos ir a metade a metade. E quanto é que seria metade a metade? Não se esqueçam que podemos sempre usar aqui o nosso R como calculadora. Então, podemos fazer o nosso body fat exercise como para metade dos casos, ou seja, em 46 dos 92 casos, preenchemos com informação Pilates, por exemplo. Então, todo este exercício vai ser um vetor, sendo que, posso já fechar, a primeira metade deste vetor vai repetir uma palavra, Pilates. Portanto, uma repetição. Eu vou já fechando os parênteses, que é para não perder aqui nos abertos e fechados. Repetir o quê? Pilates. Quantas vezes? O número de linhas do body fat. Dividir por 2. E já me perdi aqui um bocadinho nos parênteses. Está aqui outra, ok. Esta é a primeira repetição, certo? Depois, a segunda repetição vai ser da palavra natação, portanto um swim. E quantas vezes é que queremos isto? É um row do body fat dividido por 2. Ok, e se formos ver então agora o body fat, temos então da amostra 47 para a frente a modalidade de natação e nas primeiras 46 a modalidade de pilates. Também podemos mudar aqui este V1 para se chamar a percent, não é? Porque isto é o body fat percentage. Portanto, o names do body fat na sua primeira ocorrência vai passar a ser a palavra percent. Ok? E agora, se vamos ver novamente o body fat, podia ter feito só o head. Se vamos ver o body fat, já está ali o percent e o exercise. Ok, então a ideia seria agora tentar perceber se aqui as jovens que faziam pilates e as jovens que faziam natação se tinham diferença significativa nas suas percentagens de gordura corporal. E então, uma métrica que podemos usar para ver estas diferenças pode ser então, por exemplo, a mediana. Visto que estes dados os dados iniciais não seguiam uma distribuição normal, vemos isso pelo histograma, mas posso recuperar aqui novamente, histograma do body fat, agora chama-se percent, por aqui uns breaks. Temos aqui algo que não é uma distribuição normal, temos uma cauda mais prolongada aqui para um dos lados, portanto isto não seria uma distribuição normal. Uma das formas que podemos então avaliar aqui as diferenças seria procurar a mediana do body fat exercise se tivéssemos apenas portanto apenas para um dos exercícios. Ok, este não era do exercise, seria da percentagem. Então podemos pegar no body fat and then, usando aqui o tidyverse, agrupar por exercise and then podemos somar, portanto, um summarize, onde vamos ter os valores de mediana e fecha da mediana e fecha do summarize. Ok, temos aqui que ali uma ligeira diferença nos nossos dados, ok,
é mesmo ligeira, quer dizer, vai estar aqui no 26 e depois no 29. Ok, temos aqui mesmo uma diferença muito pequenita, portanto, o mais provável é que realmente não tenhamos depois diferença. Mas de qualquer das formas vamos seguir aqui com o exercício, tudo bem? Então, o que podemos fazer a seguir é, estas são as medianas reais, não é? Dos nossos dados reais. Então vamos tentar perceber quais é que seriam as medianas de acordo com esta ordem que nós fizemos, ou seja, da amostra 1 até à 46 é do exercício Pilates e da 47 até à 92 será o exercício natação. Se nós aplicarmos a mesma teoria aqui aos nossos, onde é que eles estavam? Ao nosso sample DF, que é aquele que tem os nossos valores reamostrados, não é? O nosso bootstrap, nós podemos então dizer, se eu quiser fazer a mesma coisa então a estas amostras, vou precisar de calcular o meu sample medians para o Pilates. E qual é que vai ser o aspecto disso? Vou ter de calcular este valor de média, tal como está aqui para uma amostra, peço desculpa, de mediana, tal como está aqui para uma amostra, para o Pilates. Vou ter de aplicar aos meus dados do sample DF, que vão desde a linha 1 até a 46, não que eu gosto muito de fazer estas coisas assim com os números concretos, mas neste exato momento não estou assim a ver uma forma. Há formas, mas nada que fosse assim demasiado simples e a tirar o foco aqui da análise, portanto, aplicar ao sample DF só a metade de cima, não é? Que seria equivalente ao Pilates. A esta metade de cima, eu quero a cada coluna fazer o cálculo da mediana. Vamos ver se isto faz o que eu quero. Ele é capaz de demorar um pouco, tendo em conta o número de colunas que tem. Podia ter testado isto com menos colunas só para ver se funciona. Ok, eu entretanto tive aqui uma questão, tive que limpar a minha área de trabalho, mas essencialmente aquilo que nós queremos é que o sample medians Pilates que pega no sample DF desde a linha 1 até a linha 46, todas as colunas, e que por coluna vá buscar a mediana desses valores, ok? E se fizermos isso, já escrevi isto algumas vezes, portanto vai começar a sair mal. Queremos fazer um apply da mediana então a todas as colunas do sample DF, mas utilizando apenas as primeiras 46 linhas. E isso vai fazer com que tenhamos ali então a mediana calculada apenas para as observações de Pilates. Ok? E agora fazemos a mesma coisa, mas da 47 até a 92 e guardamos com o nome adequado. Então, depois disto, aquilo que nos interessa na realidade comparar, se nós estamos a tentar perceber as diferenças entre as tais, entre os nossos grupos, que são aqui um bocadinho fictícios, vamos tentar visualizar isso aqui com um ggplot, que é mais fácil de colocar assim as cores mais bonitas. Se nós fizermos um ggplot do body fat, em termos de estética queremos o x seja aqui a percentagem
tal como está no histograma. Eu vou só fazer um histograma. Depois queremos uma geometria, lá está, do histograma, onde em termos de estética vamos ter experimentar aqui um color. Mais uma vez, eu nunca sei fazer isto de cor. Exercise. Experimentar só assim, eu quase certeza que isto vai dar erro. Pronto, ele diz que não encontra a geometria do histograma. Provavelmente porque não se chama assim. Deve ser mesmo histogram. Pronto. Ok. Então aqui, as primeiras estariam aqui para pilates. Valores de body fat relativamente mais baixos, mas há sempre aqui bastante sobreposição, ok? Só aqui para o valor mais alto é que só se encontra outras que fazem natação, e há maiores frequências aqui das de pilates, mas realmente há muita sobreposição entre estes dois grupos completamente fictícios, volto a dizer. Portanto, aquilo que nos interessa ver, no entanto, é tentar perceber qual é que é a diferença entre as duas medianas, porque é isso que vamos estar realmente a testar com este passo pleonasmo teste. Então, para sabermos a diferença entre aquilo que eu fiz anteriormente, que foi pegar no body fat, aliás, vou fazer isso novamente, pego no body fat, and then agrupa por exercise, and then summarize do percent, peço desculpa, da mediana, median do percent. Ok, temos aqui estes valores. Se queremos saber a diferença entre estes dois, vou recuperar aqui, posso fazer a pull daquilo que está na coluna que se chama median, ok? E fico com aqueles dois valores, boa. E agora, entre estes dois, eu quero calcular a diferença. E a diferença é então esta aqui, este 3.15, ok? Que é então a diferença entre estes dois grupos. E eu posso guardar esta informação como diff entre a amostra real, ok? E agora, a ideia seria obter isto, mas para... Na amostra real é mais fácil, né? Só temos estes dois valores. Agora, quando estamos a olhar para o sample median Pilates e também para o swim, vamos ter 500.000 de cada. Portanto, em vez de termos um objeto que apenas tem um pequeno valor, um singelo valor, vamos ter um objeto, podemos chamar diff sample boot, só para relembrar que isto tem a ver com o bootstrap, e o que guardamos lá é então a diferença, mas isto em valores absolutos, ok? Entre o que está no sample medians pilates e o que está no sample medians swim. Ok? E agora, se formos ver só assim os primeiros 50 valores disto, assim só pedi o valor número 50, os primeiros 50, o que temos aqui é que realmente alguns valores vão ser superiores à tal diferença da amostra real, que é o 3.15, mas a maioria destas diferenças entre estas amostras do bootstrap vão ser inferiores. Portanto, temos aqui que na maior parte dos casos, eu vou recuperar o sample means para voltar a ilustrar isto.
mas com mais breaks. Nós temos aqui então o histograma das médias de todas aquelas 500.000 amostras de Bootstrap, e o que sucede é que numa situação em que esta redistribuição das amostragens acontece, ou seja, em que os labels de ser pilados ou não ser pilados não entraram para aqui, ok? É mesmo, se estes valores fossem todos atribuídos ao acaso, é isso que estamos a fazer aqui com o Bootstrap, e é isso que será a nossa hipótese nula. Já agora eu vou se calhar aproveitar para ir fazendo aqui um pequeno texto relacionado com isso. Então, neste caso nós teríamos, como em qualquer teste de hipóteses, uma H0, que seria o quê? A percentagem do body fat das jovens do grupo Pilates é semelhante à percentagem body fat do grupo da natação, portanto do swim. Contrariamente, H1, a hipótese alternativa, vai nos dizer que a percentagem body fat do Pilates é diferente da percentagem body fat da natação, ok? Portanto, estas são as nossas hipóteses. Para conseguirmos perceber para conseguirmos estabelecer esta situação da H0, o que precisamos de fazer é dar realmente aqui as ocorrências em que a percentagem de body fat observada é completamente independente se é do exercício Pilates ou do swimming. Lembra-se que nós fizemos este bootstrapping antes até de inventarmos essas etiquetas para estas observações. Portanto, isto ajuda-nos a perceber como é que estamos em termos de se esta atribuição, esta medição de gordura corporal fosse completamente aleatória, ok? Como é que esses valores seriam? Tendo isso, olhamos então, voltando aqui para o R, olhamos para, nestas amostras completamente aleatórias, olhamos para quais é que seriam as diferenças observadas para cada uma das 500.000 amostras entre o grupo de Pilates e o grupo de natação. Claro que, se isto está completamente feito ao acaso, o que é mais provável? Sobre H0, nós vamos ter que a diferença das medianas é 0 ou próximo, significando obviamente que a percentagem body fat do Pilates vai ser semelhante à percentagem body fat da natação, ou seja, a diferença entre as duas é 0 ou próxima de 0. E é isso que vemos também aqui. Em muitas amostras temos essas diferenças mesmo muito reduzidas, e em algumas amostras vamos ter valores ligeiramente superiores, este 1.75, 2.30, e vamos ter, em poucos casos, já vamos ver depois quantos, realmente amostras em que a diferença até dá superior à diferença que nós vimos na nossa amostra real, ok? Vamos tentar então ver qual é que é aqui a nossa probabilidade de ter uma diferença mediana de 3.15, que foi o valor que nos deu, ou superior a essa, sobre H0, ok? E como é que conseguimos ver isso? Vai ser igual a vermos qual é o número de iterações do nosso bootstrap, portanto, número de, como é que eu vou chamar, diferenças
bootstrap, que são maior ou igual do que o 3.15, a dividir pelo número de bootstrap total, que neste caso foi 500.000. Vamos então tentar ver como é que calculamos isso. Essencialmente, nós já temos estas diferenças aqui no div sample boot, ok? Vamos só tentar perceber dessas todas, portanto, dentro do div sample boot, vamos indexar aquelas ocorrências do div sample boot que são superiores, aliás, maior ou igual do que a diferença do que nós vimos, como é que eu lhe chamei ainda agora, da amostra real, ok? E temos aqui algumas. Obviamente não vamos estar aqui a contar manualmente quantas vezes é que isso acontece, mas são claramente muitas, ok? O que é que podemos então fazer? Podemos tentar perceber qual é que é o comprimento deste vetor de resultados. Ok, temos aqui um pouco mais de 35.000 casos em que isso acontece. Então, esta tal probabilidade vai ser igual, voltando aqui acima, probabilidade vai ser igual ao nosso valor 35132 a dividir pelas 500.000 do total, certo? Então fazemos este valor a dividir pelo, se nós quisermos podemos colocar literalmente o 500.000, ou então onde é que conseguiríamos ir buscar esse valor? É o número de colunas do nosso sample df, ok? E temos aqui então essa probabilidade que seria de 0.07 ou 7%. E com isto estamos a dizer que destas amostras todas que nós fizemos com este resampling, apenas 7% tinham uma diferença superior a 3.15, que foi aquela da verificada na amostra, portanto em condições de H0, que são as nossas condições que nós mimetizamos aqui com o Bootstrap, ok? Essencialmente é isso que conseguimos fazer aqui. Possível seria, vocês já tiveram, já fizeram a vossa amostragem, não é? Aquelas 92 amostragens iniciais, vocês já fizeram o Bootstrap para fazerem aquela população aleatória que suporta a hipótese 0. Vamos imaginar agora que fazem uma nova amostragem de mais 90 qualquer coisa jovens e as medições que vocês obtêm indicam uma diferença teste, vamos chamar de teste, de 10, ou seja, há uma diferença de 10 unidades de mediana entre a percentagem de gordura corporal das jovens que fizeram pilates e das que fizeram natação, ok? Se eu tiver uma amostra com este valor da diferença da mediana absoluta e depois aquilo que eu posso perguntar é: será que posso considerar que estou perante, então agora a minha questão seria, será que estou perante uma amostra que pode ter sido tirada ao acaso daquelas situações do bootstrapping que fizemos, ou seja, pertencer ao nosso H0, aquela hipótese do acaso, ou será que realmente estou perante uma situação em que este valor é significativamente diferente daquilo que é gerado ao acaso? Então, assim, teríamos a H0 em que a diferença da mediana
seria igual a este 10, ou alternativamente a diferença da mediana seria maior do que este 10. Okay. Mais uma vez, como é que podemos testar isso? Vamos buscar, tal como fizemos aqui em cima, onde tínhamos qual é que era o comprimento, ou seja, quantas ocorrências tínhamos em que o nosso bootstrap era maior ou igual do que a nossa amostra real, só que agora queremos para a nossa amostra teste. Vou só alterar isso aqui para teste. E mais uma vez dividimos pelo número total de bootstraps. Aqui até temos, se calhar este 10 foi demasiado. Vou só tentar ver qual é que é o máximo aqui do meu friend sample boots. 9.8. Tão perto. Ok, então aqui era mesmo ultra significativo. Se nós tivermos a nossa diferença que nos deu na nossa nova amostra a ser 9.7, 9.5, então quantas vezes? Ok, vamos ter aqui um valor muito pequeno, não é? Vamos ter aqui um valor que podemos interpretar como um p-value empírico. Então este p-value seria muito inferior a, por exemplo, 0.05. Então se nós estivéssemos a tratar estes dados com nível de significância de 5%, poderíamos neste momento afirmar que realmente obtendo uma amostra nova com a tal diferença de 9.5 das medianas dos dois grupos, do Pilates e da natação, então realmente é uma diferença de medianas que não está de acordo com as amostras geradas ao acaso. Ou seja, é mesmo um valor de diferença significativo. E essencialmente é este o tipo de questões que podemos responder aqui com este bootstrap. Espero que tenham gostado. Deixem like e até à próxima.